Olá pessoal, aqui é o professor Daniel, de Biologia, e vou deixar aqui para vocês alguns comentários da prova da primeira fase da Unicamp 2024. A Unicamp costumava fazer questões mais contextualizadas, com algumas interpretações de gráficos, esquemas, e nesse momento assim, o conteúdo de Biologia foi predominante nas provas, inclusive com abordagem de esquemas, mas não esquemas no qual o aluno interpretava gráficos ou coisas do tipo, mas esquemas mais diretos, né? Como a questão, por exemplo, da autofagia, a questão da autofagia que trazia ali uma organela sendo degradada pela ação lisossômica, né? No caso uma mitocôndria aqui representada, e questões como a de botânica, que aliás foi bastante surpreendente, voltando a abordar tecidos vegetais, que fazia tempo que a Unicamp não cobrava esse tipo de assunto, né? Foi uma boa prova, tá? Mas uma prova que eu consideraria bem tradicional nos moldes da biologia. E como foi a prova de física? Eu acredito que do ponto de vista conceitual, né, um candidato bem preparado, teve assim até uma certa tranquilidade. Agora, qual é o destaque? Ou seja, qual é o grande diferencial? Nós tivemos 7 questões numéricas, ou seja, nenhuma questão conceitual, todas exigiram cálculos. E em 2 ou 3, pelo menos, alguns cálculos meio chatos. Como você foi na prova de Química do exame de primeira fase da Unicamp? Se a gente pensar numa prova de Química mais tradicional, nós tivemos aí 2 questões que realmente tinham uma Química mais tradicional, né? Que era a questão 22, que trabalhava com o conceito de pH e pKa, inclusive um conceito bastante incomum numa prova de ensino médio, e a questão 24, que trabalhava com uma estequiometria, que tinha até uma sacadinha. Uma proporção estequiométrica aqui que se o candidato, a candidata não percebesse que era 1:2, isso poderia comprometer a resolução da questão. No mais, nós tivemos questões que eram mais interpretativas, né? A questão 20, a primeira questão da prova, ela era uma questão que exigia cálculos proporcionais, mas exigia, como eu disse, forte interpretação gráfica, assim como a questão 21, que trabalhava aqui com a ideia de adoçantes, a questão 25 com baterias e a questão 26, que era um estudo de eficiência de uma substância antibacteriana, que é conferir a resolução de todas as questões da prova de primeira fase da Unicamp. Cola lá com a gente no Etapa Resolve, tem tudo lá detalhadinho para você entrar em contato e entender como foi essa prova. Tamo junto!